E para finalizar, essa aqui, ó, mais um gráfico com resistência. 2023. Termistores são termômetros baseados na variação da resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos como termômetros digitais domésticos, automóveis, refrigeradores e fornos. A curva de calibração de um termistor ou um termistor, não lembro qual a pronúncia certa, é mostrada na figura. De novo, olha outro gráfico para treinar. Antes de ficar olhando para cá, olha para cá. Eixo vertical, resistência em quilo-ohms. Lembrando que quilo, ó, quilo é um prefixo de unidade de medida que equivale a 10 ao cubo. E aqui no eixo horizontal, temperatura em graus Celsius. O que ele está dizendo aqui? Eu falei em outra questão nessa aula que quando, acho que foi na 2, que quando você tem uma dilatação, né, quando você tem uma corrente, normalmente o resistor não é ômico, por quê? Quando você tem temperaturas diferentes do resistor, ele dilata ou contrai. E essa dilatação e contração altera a resistência do resistor. Se você olhar a segunda lei de Ohm, resistência é igual a ρ vezes L sobre A. Vai alterar a resistência. E o termômetro é calibrado com isso. Para cada resistência, um circuitinho fala, ó, a resistência dele está tal, então a temperatura é tal. Então é assim que funciona, por exemplo, aqueles termômetros digitais que você compra na farmácia. É pela dilatação ou contração de um resistor devido à temperatura. Porque isso mexe com a sua resistência. Na verdade, é pela resistência do resistor que varia com a temperatura. Então pode ver, ó, que para temperaturas muito baixas, de 0 graus Celsius até menos de 10, a resistência do resistor sobe exponencialmente, vai lá para as alturas, não dá nem para medir direito, fica difícil saber se vai funcionar bem. Mas aqui do 10 em diante, ó, ou até antes, você consegue, para cada resistência, que a resistência está em 1 ohm, então está mais ou menos 20 graus Celsius, ele vai convertendo resistência para temperatura, aí ele te dá a temperatura da pessoa, né? Percebeu como funciona? E observe que quanto maior a temperatura, menor a resistência, ela vai caindo, e quanto mais friozinho tiver, a resistência vai lá para o espaço, vai lá para cima. Esse é legal de interpretar. Caminhe no eixo horizontal para a direita e para a esquerda e veja como o gráfico se comporta, depois de ter lido o que significa cada eixo, é claro. Considere que o termistor, ou termistor, vou falar termistor porque não tem acento, bom, enfim, me perdoem aqui se eu estiver falando errado. Considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior do que 10 mA. Opa, ele está falando que se a corrente for muito alta, ele se rompe. Ou seja, ele para de funcionar, quebra. Tá? Supondo que o termistor seja conectado a uma bateria de 5 volts, assinale a alternativa que contém uma faixa, isso aqui não é a faixa, olha uma aqui. Porque, na verdade, poderiam ter diversas faixas em que ele funciona adequadamente, ó, que contém uma faixa de temperaturas em que o dispositivo sempre funcionará adequadamente. Então, eu poderia pegar vários intervalos em que estiver dentro do funcionamento dele que seriam verdadeiros, seria a afirmativa correta para essa pergunta, para essa solicitação. Mas, ele está falando, marque a alternativa que contém uma dessas faixas, é porque só uma delas vai servir. As outras alternativas vão estar fora do intervalo de funcionamento em algum momento do termistor ou termistor. Note e adote a relação entre a resistência R de um dispositivo, a corrente I que o percorre e a diferença de potencial elétrico V, é outra maneira de escrever o U, tem autores que usam a letra V, entre seus terminais é V igual a RI. O que ele te deu aqui? Ele simplesmente escreveu para você a primeira lei de Ohm. Não precisa, né? Mas a FUVEST foi boazinha. Essa caixa está te escrevendo a primeira lei de Ohm. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a corrente e o I e o U, e vou calcular a resistência em que ele se rompe. Em qual resistência ele quebra, né? E aí eu vou saber qual temperatura ele quebra, porque eu tenho aqui uma relação entre resistência e temperatura. Então, basicamente, eu vou pegar U igual a RI, vou pegar um U de 5 volts, o R é o que eu quero, e o I é 10 mili. Lembrando que mili é um prefixo de unidade de medida que equivale a 10 elevado a menos 3. Então, aqui eu vou colocar 10 vezes 10 a menos 3. Então, R vai ser 5
dividido por 10 vezes 10 a menos 3. Professor, por que você não fez 10 vezes 10 a menos 3, fez 10 a menos 2 e passou 5 por 10 a menos 2? Presta atenção, jovem padawan. Aqui, a alternativa, o eixo está em quilo-ohms. Se eu passasse 10 a menos 3 vezes 10 vezes 10 a menos 2, como que eu ia ter que depois separar para aparecer o 10 ao cubo? Porque aqui no gráfico está em vezes 10 ao cubo ohms. Todas essas mídias aqui, ó, o 1 é 1 vezes 10 ao cubo ohms, é 1,5 vezes 10 ao cubo ohms. Então, deixa o 10 a menos 3 lá direitinho, quietinho na dele, porque olha só o que vai acontecer. 5 por 10, 0,5. O 10 a menos 3 passa para cima sem trocar de membro, então você inverte o expoente, fica 10 ao cubo. Portanto, a resistência de rompimento é 0,5 vezes 10 ao cubo, ou seja, quilo ohm. Esse ohm aqui que ficou... Melhorou agora. Pronto. Então, o ponto em que ele se rompe é esse 0,5. Vamos ver que temperatura é essa que faz o termômetro quebrar? Está aqui, ó. 40 graus Celsius. Então, ele vai funcionar de boa, né? Porque se a temperatura for maior que essa, a resistência cai mais ainda, a corrente que ele vai puxar é maior, porque quanto menor a resistência, maior a corrente, e aí ele frita, porque corrente significa efeito Joule. Então, se a resistência cair para baixo de 0,5, eu vou ter uma corrente maior que 10 mA e vai romper, o 10 mA já rompe o resistor. Ou seja, de 40 para cima, se a temperatura passar de 40 graus, esse termômetro quebra. Aqui de 0 a 10, sinceramente, eu não sei como ele vai medir direito, porque aqui a resistência vai para infinito. Então, eu não sei como ele se comporta aqui, se ele consegue medir isso aqui. Se a resistência for muito alta, a corrente chega quase a zero. Bom, mas eu sei que aqui por volta do 10 até o 40, ele está de boa. Vamos ver qual intervalo aqui se encaixa nesse intervalo aí de próximo do 10 até o 40? A letra A me dá um intervalo que fica entre 10 e 35. Está na área de funcionamento ok. Vamos deixar por último, para conferir. A letra B, do 20, né, entre 20 e 45. Opa, se chegou a menor 45 é porque vai chegar no 41, no 42, no 42. Nesse intervalo vai ter um momento em que o resistor vai romper. Então, ele está fora. Aqui do 30 ao 55. Do 30 até o 40 ainda vai de boa, mas daí vai chegar até o 55, vai romper. Entre o 40 e 75. Aqui vai romper em qualquer temperatura. E esse aqui também vai explodir o termômetro. Vai fritar. Então, realmente, dentre as opções, aqui contém uma das faixas de temperaturas que poderia funcionar. Porque qual seria a outra, professor? Se tivesse uma opção 15 a 20, seria uma faixa de temperaturas em que o dispositivo sempre funcionará adequadamente. Né? De 11 a 33 seria outra resposta. De 11 a 39 também seria a resposta, mas se tivesse um desses intervalos que eu falei agora como uma alternativa além da letra A, a questão ficaria furada porque teria mais de uma resposta. Tá? Então, dentre as opções, aqui contém uma das infinitas faixas que eu posso criar no intervalo aí de 10, ou pode ser talvez de 0, alguém talvez entenda melhor se perto de 0 como ele vai se comportar, não tenho certeza. Mas aí 10... pelo menos é um lugar seguro, porque tem uma resistência aqui até marcadinha de 2 kΩ. Tá? Então, de 10 entre 10 e 35, está uma faixa que com certeza ele vai funcionar de boa, adequadamente. Gabarito A de amor.